Uma boa noite a todos vocês. Que bom estarmos juntos aqui em mais uma noite da semana especial de oração fiel a toda a prova. É uma alegria estar aqui e poder compartilhar contigo a palavra de Deus. Ontem nós tivemos aqui o nosso querido amigo pastor Pedro falando um pouquinho sobre Abraão, né, a fidelidade de Abraão. E hoje nós vamos falar sobre a fidelidade ainda do povo de Israel, os filhos de Abraão, quando estavam para entrar na terra prometida, na Canaã terrestre. Mas antes eu queria mandar aqui um forte abraço a cada um de vocês que estão conectados conosco, em especial para a igreja lá central de Piracicaba, nossos queridos irmãos, né? Cada uma das igrejas que compõem ali o distrito, lá do Mário Dedini, um forte abraço a todos vocês, também lá do Gilda, forte abraço, lá também da igreja do Santa Rosa, que Deus abençoe vocês, Bartira, Saltinho, que alegria poder estar aqui juntos, orando, louvando e compartilhando da palavra de Deus. Muito bem, falando sobre o povo de Israel, os filhos de Abraão, como acabamos de dizer aqui, você se lembra que Deus havia prometido a Abraão que ele teria uma descendência e que aquela descendência iria, então, conquistar a Canaã terrestre depois de um tempo. Abraão até questionou Deus e falou assim, Senhor, mas quando é que vai acontecer que o meu povo, a minha descendência, vai ser como a areia do mar e vai conquistar essa terra? E então, o Senhor disse para ele, não, espera um pouquinho, Abraão. Vai ser daqui a 400 anos, quando a medida da iniquidade desse povo já estiver atingido o limite, aí então eles vão conquistar. Mas antes, eles vão ser escravos, né? E depois de 400 anos vão retornar a essa terra. Sabe que essa promessa feita a Abraão, ela nos mostra o tamanho da longanimidade de Deus. Imagine só, 400 anos de paciência com aquele povo em Canaã, para depois, então, trazer o juízo a eles. Talvez algumas pessoas, quando leem o Antigo Testamento, falem assim, nossa, mas Deus mandava matar todo mundo, como é que era aquilo e tal? Mas, na verdade, se você perceber, foram 400 anos de misericórdia, 400 anos de perdão. Se você adiantar um pouquinho na história, você vai ver que na profecia de Daniel foram dados 490 anos de misericórdia para o povo judeu, né? Então, a longanimidade de Deus é muito grande. Só que, claro, chega um dia que a longanimidade cessa, a paciência termina. E no caso aqui da história de hoje, a longanimidade de Deus ela termina justamente quando Moisés morre. Quando Moisés morre, o povo já estava ali no limiar da terra prometida, Josué assume a posição. Olha que desafio. Eu fico imaginando como seria substituir Moisés, né? Às vezes, como pastor, você sabe que o pastor ele fica um período num distrito e muda, né? Existem distritos que você vai chegar pela primeira vez e ali passou um pastor muito bom, que o povo gostava muito dele. E aí você substituir uma pessoa muito amada pela igreja é um desafio, né? Agora, é claro, se você vai substituir alguém que não foi muito bem no distrito, é mais fácil, né? Mas quando você vai substituir alguém que é amado pela sua igreja, pelo seu povo, é um desafio. Agora imagine Josué, substituir Moisés, né? Você sabe que Moisés é considerado um dos homens mais mansos da história bíblica. E Moisés, agora falecido, Josué assume o desafio de começar a conquistar a Canaã terrestre. Olha só que desafio. Mas então Josué, ele nos demonstra aqui, queridos, algo que todos nós precisamos fazer. O desafio era enorme, ele devia passar pela primeira cidade fortificada, Jericó. E Josué, então, vai procurar Deus em oração. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia. Vamos lá no livro de Josué, né? No capítulo 5. Josué, capítulo 5. Verso 13. Aqui nós vamos encontrar
o relato bíblico do encontro de Josué com o próprio Cristo, o anjo do Senhor. Josué capítulo 5, verso 13, diz assim: estando Josué ao pé de Jericó, lembra-se que ele estava aqui com a tarefa de invadir, conquistar Jericó, uma das cidades fortificadas da época. E aqui diz assim: eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: não, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e adorou. E disse-lhe: que diz meu senhor ao seu servo? E aí o verso 15: respondeu-lhe o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que está é santo. E Josué fez assim. É interessante notar aqui, queridos, que mais uma vez, numa manifestação divina, ele pede para tirar o sapato. Deus pede assim. Assim fez com Moisés também, para tirar o pé, as sandálias do pé, porque ali era a terra santa, Deus estava se manifestando. E agora entra algo que é chave no estudo desta noite. O anjo do Senhor, o próprio Cristo, estava ali perante Josué, e ele agora vai dar instruções, revelações a Josué de como ele deveria conquistar Jericó. Olha que desafio. Aqui entra o tripé da fé. O que quer dizer isso? Bom, a fé ela é composta por uma revelação, e aqui no caso, o próprio Cristo estava se revelando a Josué. Ele vai se revelar, vai dar instruções a Josué. E agora eu pergunto, como eu sei se Josué vai seguir ou não? Nós vamos ver no texto bíblico. Mas veja, o tripé da fé é revelação. Deus revela. O segundo passo é a pergunta: você vai crer ou não? Agora, como eu sei que você vai crer? Se você praticar. Olha o que diz a Bíblia em Tiago, capítulo 2, verso 9, a respeito da fé verdadeira e a fé não verdadeira. Josué 2,19. Tiago 2,19. Lá no Novo Testamento. Olha o que diz aqui, ó, Tiago 2,19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Então olha que interessante. Crer apenas, até os demônios creem. O que Deus espera, então, de você e de mim também? O que Ele espera? Ele espera que a gente pratique aquilo que Ele demonstrou. Mas olha o desafio da revelação. O Senhor chega para Josué e vai revelar, então, como ele tinha que fazer para entrar na terra prometida, ou conquistar Jericó. E aí ele diz assim: Josué, você vai marchar em torno da cidade. Você vai, no último dia, gritar. E assim você vai conquistar a cidade. Veja, isso era contra tudo o que se conhecia de estratégia de guerra naquela época. Qual era a estratégia? Geralmente, você viu na Bíblia que eles já fizeram isso. Ia um grupo pela frente da cidade. O grupo que ia na frente chamava a atenção dos sentinelas. E então, os soldados da cidade saíam correndo, perseguindo aquele grupo. E o outro estava acampado lá atrás e entrava e tomava a cidade. Essa era uma forma meio costumeira da época de conquistar uma cidade fortificada. Mas preste atenção aqui, o que Deus revelou a Josué. Ele disse assim: olha, você não vai fazer nada de surpresa. Você vai durante 7 dias rodear aquela cidade. 7 dias rodeando a cidade. E no último dia, você ainda vai gritar. E assim você vai conquistar aquela cidade. Olha que desafio. E eu pergunto para você, será que Josué acreditou no que Deus disse ou não? O que você acha? Ele teve fé ou não? Sim, por que eu sei que ele teve fé? Porque a Bíblia diz que ele fez exatamente como Deus havia ordenado. Então, aqui está o tripé. Revelação, Deus revela. A pergunta é,
Você vai acreditar ou não? Como eu sei se eu acredito ou não? Se eu praticar. Revelação, fé e prática. E ação. É esse o tripé da fé. Então, Deus fez uma revelação, Josué foi lá e fez tudo de acordo com como Deus havia ordenado. Entre as instruções, Deus disse algo importante a Josué. Abra sua Bíblia aí, capítulo 6, verso 17. Olha aí, 6:17. Deus colocou alguns itens importantes aqui na conquista. Ele disse assim, olha, 17. Porém, a cidade será condenada. E essa expressão aqui, condenada, a cidade será condenada. Algumas versões dizem assim, será anátema. A palavra condenada, ou anátema aqui, ela é a palavra herem, que em hebraico quer dizer devotado. Devoção, né? Vem de devoção. Devotado a Deus, claro, ou a destruição. Essa palavra quer dizer assim, que aquilo que Deus vai dizer, ou ele é devotado para ele, ou para a destruição. E agora ele vai dizer aqui, ó, olha o verso 17. Porém a cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. E aí ele diz, somente viverá quem? Raabe, a prostituta, e todos os que estiverem com ela em casa. Perceba que a cidade estava condenada à destruição, mas Deus colocou algumas ressalvas. Algumas pessoas, como Raabe, não seriam destruídas. Por quê? Você se lembra que Deus é um Deus longânimo, misericordioso. Ele não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, quando ele diz que vai trazer juízo, quando ele diz que vai destruir, quando ele diz que vai fazer algo que parece que até contrário à sua natureza, que é amor, na verdade, é uma advertência, é um apelo. E no caso aqui era o último apelo dele para as pessoas. E quando Raabe fez a sua profissão de fé, ela disse assim, eu creio que há um Deus em cima no céu e embaixo na terra, que é o Deus de Israel. Ela então é separada por Deus agora para a salvação. Ela não seria destruída junto com a cidade. Mas olha que interessante. Deus também separa algumas coisas para ele. Olha aqui, vamos dar uma olhadinha, o verso 19 agora. Porém, veja aí, capítulo 6, verso 19. Porém, toda prata, ouro e utensílios de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Percebe então que existem coisas que Deus falou assim, ó, toda cidade será condenada, está condenada à destruição, será destruída. Mas algumas coisas Deus separou para ele. Ele separou algumas pessoas, que eu já falei, Raabe, sua família, que estavam na cidade, e todo utensílio de prata, ouro e bronze, Deus falou, olha, isso daqui você vai guardar para mim no meu tesouro, é meu. Então ele fez uma separaçãozinha de algumas coisas, né? E aí ele fez uma advertência aqui ainda. Olha o que ele diz no verso 18. Josué, tão somente guardai-vos das coisas condenadas. Então aquilo que era condenado ou devotado para o tesouro de Deus, ou para a destruição, ou para a salvação, no caso de Raabe, isso eles não deveriam tocar. Era algo que chamava-se herem. Bom, e você conhece a história. O povo de Israel foi, marchou, fez tudo o que Deus havia ordenado. No 7º dia eles gritaram, a muralha caiu, e eles então destruíram toda aquela cidade. Mas destruíram todos mesmo. Por quê? Você lembra? 400 anos foi dado de misericórdia para aquele povo. Deus enviou Abraão lá no meio deles, na época passada, 400 anos antes, para falar quem era Deus, né? Mandou depois, fez os milagres da libertação do povo de Israel do Egito, abriu o Mar Vermelho, depois abre o Rio Jordão, faz tudo aquilo para que eles pudessem reconhecer a Deus como um Deus poderoso. E eles não aceitaram, não quiseram. Então eles foram, finalmente, a iniquidade deles havia atingido o limite. E Deus teve, então, que destruí-los através do seu povo, o povo de Israel. Bom,
Até aí tudo bem, né? Só que a história bíblica, ela não conta apenas as vitórias do povo de Deus. Ela também conta os seus fracassos. Porque, de certa forma, nós somos o povo de Deus espiritual. E podemos aprender com as vitórias, mas também com as derrotas, né? Capítulo 7, olha lá. Capítulo 7 agora, verso 1, diz assim, olha. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Queridos, lembra que nós falamos do herem, que é a palavra condenada aqui, ou anátema, que eram as coisas que deveriam ser consagradas a Deus ou completamente destruídas? Aqui diz que o povo de Israel, eles prevaricaram. O que quer dizer essa palavra prevaricar? Veja que a palavra prevaricar, ela vem de uma palavra hebraica, ma'al, que quer dizer assim, agir de forma traiçoeira, agir de forma infiel, como quebra de confiança, né? Então o povo de Israel aqui, eles agiram de forma traiçoeira, escondida, agiram de forma como alguém que é infiel, que quebra a confiança, de forma secreta, escondida. Israel pecou e transgrediu contra a lei do Senhor, nas coisas consagradas ao Senhor. Aqui no livro Patriarcas e Profetas, na página 526, há uma citação que eu gostaria de ler para vocês, que diz assim: possuir o anátema é sacrilégio, porque é violação da ordem divina. Todo sacrilégio deveria ser severamente punido. Olha que interessante. Aqui está dizendo que o povo de Israel pegou daquilo que não era deles. E isso foi um sacrilégio. E deveria ser punido por causa disso. E você sabe que o povo de Israel, na sequência, foi tentar invadir a cidade de Ai e foram completamente derrotados. Até 36 pessoas perderam a vida. Olha só. E o que foi que aconteceu para que eles fossem condenados dessa forma, perdessem a proteção divina? Acã, ele pegou daquilo que era condenado. Acã cobiçou algumas coisas, né? Se você ver aqui no capítulo 7, o verso 21, olha só, capítulo 7, verso 21, diz assim, falando Acã, né? Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os. Olha só, ele cobiçou e pegou. Ele pegou o quê? Uma boa capa babilônica. O que era para ser feito com a boa capa babilônica? Era para ser destruída. Era para ser totalmente destruída. Era um herem, era para ser condenado, destruído. E o que era para ser feito com os 200 siclos de prata e a barra de ouro? Era para ser levado para o templo. Era também herem. Era algo devotado ao Senhor, não era para ser pego. E ele, primeira coisa, cobiçou. O que é cobiça mesmo? É desejar aquilo que não é seu, que não lhe pertence, né? E a cobiça, ela vai desenvolvendo de forma gradual, até chegar no momento da ação. Então, primeiro, ele cobiçou, que é um ato mental. Depois diz o texto que ele pegou, ele falou, tomei, né? Peguei, que é um ato físico. E por último, ele diz, eu escondi. Olha só, escondi, fez e escondeu. Que aqui seria, então, algo quem faz de maneira sorrateira, né? Quem faz de maneira prevaricativa. Veja, aqui está, então, o que Acã fez, o seu pecado. Cobiça, pegar e esconder. Agora, alguém que pega o que não é para pegar, que é o que consagrado, comete um sacrilégio. O que é um sacrilégio? Olha aqui, um sacrilégio. Por exemplo, quando fazemos uso das coisas proibidas, isso é um sacrilégio. Por exemplo, se você sabe que tem alguma coisa que não é para comer, que Deus falou, não coma, e você come, isso é um sacrilégio.
porque pertence ou não a Deus. Por exemplo, quando você cobiça algo, ou um emprego, ou a mulher do próximo, ou o homem da próxima, quando você faz alguma coisa desse sentido, você está fazendo um sacrilégio. Outra coisa, quando você administra o que não é seu, alguns falam assim, eu vou devolver, eu vou dar o meu dízimo como cesta básica. Né? Vou dar o meu dízimo como cesta básica. Aí você fala assim, poxa, mas se o dízimo é seu, não é isso que Deus quer, né? Deus não pediu aquilo que é seu. Aquilo que é seu, é seu. Ele só pede aquilo que é dele. Então, quando é consagrado a Ele, então não é seu mais. Você tem que apenas fazer a ação, devolver. Aqui e quando você pega aquilo que não é seu, é um sacrilégio, né? Eu me lembro uma vez que o pastor Feiraben, ele estava contando da sua chegada aqui no Brasil. Ele disse que estava nos Estados Unidos, veio como missionário, e na época diziam lá nos Estados Unidos que o brasileiro é que nem índio. Imagina, quanto tempo atrás isso, né? E hoje ainda dizem em alguns lugares, imagina naquela época. Então, ele chegou aqui, quando ele veio, ele falou assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar algum dinheiro, alguma reserva, para poder sobreviver lá no meio dos índios. Mas ele disse que quando ele chegou aqui, ele viu o aeroporto, carros, etc., falou, nossa, ele se surpreendeu do que haviam dito a ele. Os índios estavam muito civilizados, né, para a história que ele havia ouvido. Bom, aí ele foi trabalhar no sul, e ele pegou então das suas economias e comprou uma Kombi velha para fazer o trabalho, era o que ele tinha. Bom, e aí com essa Kombi ele subia aí atrás, e um dia ele parou numa igreja lá no sítio, e nessa igrejinha, a Kombi toda empoeirada, ele foi, fez o sermão, pregou, ele contando a experiência dele. Quando ele saiu do sermão que ele havia pregado, alguém escreveu assim na Kombi, sabe quando fica toda vermelha assim de pó? E alguém escreve, lava-me, né, alguma coisa assim? Escreveram assim na Kombi, olha aonde foi o meu dízimo. Né? Olha para onde está indo o meu dízimo. Né? Então, aquilo fez ele refletir. Quer dizer, então, que não era o dízimo de Deus, era o dízimo de alguém que escreveu, então, era dele, não era de Deus. Porque ele diz assim, olha onde está indo o meu dízimo. E você percebe aqui que Deus, ele fala que algumas coisas são devotadas a Ele, e não é para a gente tocar. E uma dessas coisas é o dízimo, a oferta, por exemplo. Existem outros, estou só citando exemplos. Você poderia falar também do tempo, você poderia falar também da sua saúde. Na quinta-feira o pastor Reinaldo vai falar um pouquinho sobre isso, né, a saúde. Isso tudo são coisas devotadas. Se Deus falou assim, o dízimo é sagrado, a oferta é santa, eu não devo tocar. Como Acã fez. E quem faz isso comete sacrilégio. Né? Patriarcas e Profetas, página 526, diz assim, muitos homens ou mulheres, né, vêm de forma majestosa à igreja, sentam-se à mesa do Senhor, enquanto entre as suas posses se acham ocultos lucros ilícitos, coisas que Deus amaldiçoou. Né? Coisas que são condenadas. Bom, então, o povo de Israel prevaricou. Qual foi a consequência disso? Perderam aquela batalha, que eu já disse. E Josué, que era o líder, o pastor da época, qual foi a atitude dele? Olha aí, capítulo 7, verso 6. O que fez Josué? Capítulo 7, verso 6. Olha lá. Qual foi a atitude dos líderes? Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel. Veja, essa ação, né, de rasgar as vestes, né, de se debruçar e tal, era algo para demonstrar sua vergonha, sua dor, seu sofrimento. Então eles ficaram envergonhados. Estavam tão felizes, né,
porque haviam conquistado Jericó, aquela cidade fortificada, e acharam que Ai, uma cidadezinha pequena, ia ser moleza. Mesma coisa assim, né, talvez, conquistaram Piracicaba, né? Agora vamos pegar uma cidadezinha pequenininha aqui da região. Saltinho, por exemplo, pequenininho ali. Se a gente conquistou Piracicaba, Saltinho, Charqueada, Rio das Pedras, né? Vai ser mais fácil. Isso que eles tinham em mente. Mas quando eles foram derrotados, alguns morreram, então Josué se envergonhou, rasgou as suas vestes, né? E ficou ali em oração. Veja, o Senhor então aparece a eles e diz o que eles teriam que fazer naquele momento. Capítulo 10, o Senhor aparece a Josué, mais uma vez. Ele já havia aparecido antes. Lembra-se daquele texto que eu falei no começo? Revelação, fé e prática. Tudo que Deus havia revelado a Josué, ele fez. Deu as voltas, fez tudo que tinha que ser feito. Só que alguém no meio de Israel desobedeceu uma ordem expressa de Deus, uma revelação, e trouxe condenação. E então o Senhor aparece agora para Josué e ele diz assim, olha, disse o Senhor a Josué, levanta-te. Por que está prostrado assim sobre o rosto? E aqui eu quero chamar a sua atenção. Existem momentos que é o momento de orar, mas existem momentos que é o momento de agir. Josué havia ficado prostrado o dia inteiro, na sua vergonha, na sua angústia, no seu sofrimento. Agora Deus olhou para ele e falou, Josué, o que você está fazendo aí? Vai ficar aí até quando prostrado? Ele falou, levanta, vai. E aí ele diz o verso 11, Israel pecou e violaram a minha aliança. Aquilo que eu lhes ordenara, tomaram das coisas condenadas, anátemas, e furtaram, dissimularam, e até debaixo da sua bagagem os puseram. Então aqui, queridos, Josué havia se envergonhado, estava cabisbaixo, mas Deus falou, agora é hora de agir, querido, levanta, vai. E aí o verso 16 diz assim, então Josué se levantou de madrugada. Essa expressão é interessante, se levantou bem cedo de madrugada. Sabe por que é interessante essa expressão? Porque Jesus também fez isso. Quando você vai lá em Marcos 1,35, diz que Jesus também se levantou bem cedo, alta madrugada, para orar. Então, levantar cedo para ir à presença de Deus é um exemplo que Jesus deixou para nós. Josué fez isso agora, e Jesus já havia feito isso também, deixou-nos como exemplo. Levantou bem cedo. E aqui vem, então, a doxologia de como deveria ser a pesquisa de quem cometeu a prevaricação. Quem fez a coisa errada. Deus já sabia quem tinha feito? Sim ou não? Claro, óbvio. Ele sabe todas as coisas. Foi justamente por isso que eles sofreram a derrota. Deus já sabe todas as coisas. Mas Deus não disse para Josué. Ele falou, Josué, vai lá e começa a lançar sorte, né? Comece a escolher, um por um. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre a tribo. E aqui diz que era a tribo de Judá. Depois fez chegar a tribo de Judá. E aí lançou sorte de todas as famílias da tribo de Judá e caiu sobre a família dos Zeraitas. Aí depois fez chegar a família dos Geraitas, homem por homem, e caiu sobre Zabdi. E depois fazeu chegar a casa do Zabdi, homem por homem, e então caiu sobre Acã. Aqui mais uma vez mostra a misericórdia, a longanimidade de Deus. Quando Josué disse assim perante a multidão, né? No sermão dele, quem sabe lá no sábado de manhã, ele disse assim, olha, alguém pecou aqui entre os filhos de Israel e colocou a mão naquilo que não era para pegar. Pegaram aquilo que Deus havia condenado, ou devotado, né? Ou condenado à destruição, ou devotado para o templo. Colocaram a mão nisso. Talvez Acabe poderia ter dito, fui eu. E quem sabe teria resolvido as coisas. Mas ele não falou nada. Esperou toda a doxologia da escolha, né? Primeiro a tribo, depois a família, depois a casa, né? Até chegar e cair nele.
quando caiu nele, ele disse, fui eu. Até tem uma expressão que a gente usa no meio da igreja, né? O pecado da mão levantada. Fui eu. Eu vi, gostei, peguei e escondi. Cobicei, peguei e escondi. E você sabe o final da história, né? Infelizmente, Acã foi condenado à morte, né? Foi condenado ao apedrejamento. Ele, a sua casa e até os seus animais. Sabe, essa condenação de Acã mostra para nós como Deus leva a sério as suas ordens, como Deus leva a sério as suas orientações. Por isso, quando eu falei ao começo, Deus ele dá uma revelação. Eu pergunto, você acredita no que Deus diz ou não? Você pode até dizer, não, eu acredito, claro, é assim mesmo. Agora, para eu saber se você realmente acredita, você tem que praticar. Se Deus diz assim, olha, o sábado é um dia santo, separado, para me adorar. Você fala, nossa, que legal, bacana. Mas aí quando vem um problema com o sábado, você fala, não, mas Deus não vai levar isso em consideração. Tal. Né? Você começa a dar uma desculpa, porque é favorável a você. Quando é o outro que está passando pela dificuldade, às vezes cai, você fala assim, está vendo? Olha lá. Mas quando é você, a gente sempre dá um jeitinho, não, mas não é bem assim. Né? Não. Deus diz claramente. Quando ele disse assim, olha, a prata, o ouro é para ser levado ao templo, era para ser levado a sério, ele revelou isso. E sabe que, muitas das vezes, ou na igreja, ou na família, a gente passa por dificuldades. E a primeira coisa que a gente é tentado a fazer é não devolver mais o dízimos e a oferta. Primeira coisa. Eu já passei por isso. Não estou falando de algo que eu vi, estou falando de algo que eu vivi. Eu me lembro que, quando a gente estava fazendo plano para casa própria, né? Todo mundo quer comprar a sua casinha, mas é muito caro, muito difícil, a gente ganha pouco. E aí a gente fez as contas e falamos assim, olha, vamos comprar, vamos dar a entrada, parcelar a entrada, aquele negócio todo. Viu, mas não vai dar, porque a gente vai ter que devolver menos oferta. Olha o pensamento, né? A gente tinha um plano pessoal de devolver 10% de dízimo e 10% de oferta. Era algo pessoal. Isso é algo pessoal, cada um. Né? O dízimo já está lá, é 10%. Mas a oferta é algo pessoal. E a gente falou assim, vamos pôr só 5%, então. Vamos diminuir. E aí eu me lembro que naquele sábado, nós fomos fazer uma visita em outra igreja, e quem estava pregando naquele sábado era o pastor Reinaldo Siqueira. Não sei se alguns conhecem ele. Professor Reinaldo Siqueira, lá do NASP. E ele estava falando sobre oferta. Olha só. Eu sentado, ouvindo, ele falou essas palavras. Falou, olha, muitas das vezes a gente começa a fazer planos. E às vezes o primeiro plano que a gente faz é diminuir a oferta. E aí ele usou a expressão, Deus ama a quem dá com alegria. Mais bem-aventurado é dar do que receber. E quando eu ouvi aquilo, eu olhei para minha esposa, ela olhou para mim e falei, acho que eu já entendi a mensagem. Né? E aí falamos, então vamos fazer o seguinte, vamos manter o que havíamos combinado, né, com Deus. E, queridos, Deus nos abençoou de uma forma tanta que a gente acabou pagando, né, mesmo com lutas, a entrada do nosso pequeno apartamento, do nosso ovinho, mas conseguimos. Deus nos abençoou e não precisou diminuir a oferta. Mas que a gente é tentado é. Em outras ocasiões, eu já deixei de devolver a oferta e sofri com isso. Entrei em dívida, tive que fazer empréstimos. Essa é a minha experiência. E aí minha esposa olhou para mim e disse assim, você está devolvendo a oferta? Eu disse, já faz uns 3 meses que eu não devolvo a oferta. Aí ela falou assim, então vamos orar e pedir perdão a Deus. Deus não exigiu nada de você, você fez um plano com Ele, então agora você tem que cumprir. Eu falei, mas a gente não tem dinheiro. Ele falou, mas e daí? Você não pode usar o dinheiro que não é seu, né? A gente fala assim, eu vou gastar tudo, se sobrar, eu devolvo. Não, eu não posso fazer conta com dinheiro que não é meu. Bom, vou resumir bem rapidinho, que o tempo já está acabando.
oramos, pedimos perdão a Deus, e aí então resolvemos devolver a oferta naquele mês. Eu falei, seja o que Deus quiser. Aí então, queridos, naquele mês, eu não sei o que aconteceu, mas no final do mês sobrou dinheiro na minha conta. O pastor Gilson veio e falou assim, olha, nós fizemos um sorteio lá, vou te dar um terno. Eu falei, só que eu não vou te dar o terno, vou te dar o dinheiro. Aí eu peguei o dinheiro, comprei o terno, a prestação, e consegui. Eu sei que no final sobrou dinheiro na conta. E eu falei, Senhor, perdoe a minha falta de fé. Nós não podemos, de maneira alguma, queridos, ser infiéis como foi o povo lá no deserto. Fidelidade acima de tudo. Deus revelou. A minha pergunta é, você acredita no plano de Deus? Deus pediu. Você acredita? Deus separou. É dele, não é nosso. Pode ter certeza de que se você for fiel a Deus, Ele já é fiel a você. Ele te ama acima de tudo. Ele quer ver apenas os seus filhos se desenvolvendo dia a dia, crescendo. Ele não vai te dar uma revelação maior do que aquela que você já teve. Se você sabe o bem que tem que fazer e não faz, diz Tiago, isso é pecado. Então, revelação, fé. O que é fé? Você crê ou não? Você fala, creio. Então, faça. Quando você receber uma revelação, aceitá-la e praticá-la, Deus vai te revelar outras coisas. Ele quer te revelar muitas coisas. Mas você tem que primeiro acreditar naquilo que Ele já revelou para você. Queridos, que Deus possa nos abençoar esta noite e que nós possamos ser fiéis. Mesmo quando o que Deus pede para nós parece loucura, né? Josué, ao ouvir aquelas instruções de como conquistar Jericó, Josué ficou, puxa, nunca vi isso. Mas como ele fez exatamente o que Deus havia pedido que ele fizesse, ele obteve vitória. Se fizermos exatamente o que Deus nos pede, mesmo diante de lutas e provações, nós vamos um dia obter o verdadeiro galardão. O galardão final está escrito assim, o galardão final é para aquele que for fiel até a morte. Apocalipse diz, aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Grandioso Deus, obrigado porque o Senhor nos ama, Pai. Obrigado porque a sua fidelidade para conosco é incondicional. Somos falhos, pecadores. Sou falho e pecador. Mas queremos esta noite, mais uma vez, renovar a nossa aliança de fidelidade contigo, Pai. Queremos ser fiéis a toda prova. Por isso, perdoe os nossos erros. E se em algum momento prevaricamos, se em algum momento tocamos naquilo que não é nosso, é seu, ou nos comemos alguma coisa que não era, bebemos alguma coisa que não era, ou tocamos naquilo que é seu, nos perdoe. Nos dê um novo começo. Rogamos em nome de Jesus. Amém, Senhor.